Quando eu comecei a programar, em 1988, esse era o meu editor de texto. Eu usava o MS-DOS, um sistema operacional da década de 80, 90. E eu achava tudo isso incrível. Eu era o único garoto da minha sala de aula, a única pessoa da minha escola que tinha um computador em casa. E eu achava incrível. Ter o computador era algo fascinante. E eu tinha certeza que o computador iria mudar a vida da humanidade. E iria mudar a minha vida. Muitos anos depois, eu vi várias pessoas começarem a ter seus próprios computadores. E eu já sabia que isso ia acontecer. Alguns anos mais tarde, eu entrei em contato com o Visual Basic. Agora, eu podia programar numa interface gráfica. Agora, não era mais só texto. Agora existiam gráficos no computador. E aquilo era fascinante. A possibilidade de criar um programa gráfico era o futuro. E eu sabia disso. E eu aprendi Visual Basic na versão 1.0 e comecei a desenvolver sistemas gráficos. E eu sabia que no futuro as pessoas iam usar telas gráficas. E de fato, os anos foram passando e as pessoas cada vez mais começaram a usar telas e sistemas gráficos no seu dia a dia. Mais para frente ainda, eu conheci o Java. O Java era uma linguagem incrível, uma linguagem de programação incrível, porque eu poderia escrever um programa e ele iria rodar em qualquer computador, não só no meu computador, mas em qualquer dispositivo, num relógio, numa geladeira, no micro-ondas. Era uma linguagem que possuía uma máquina virtual, uma máquina que rodaria em qualquer processador. E de fato, o Java se tornou uma linguagem usada em muitos lugares, amplamente conhecida. Mais para frente, eu conheci o Ruby e o Ruby on Rails, um framework de desenvolvimento web que iria mudar completamente a maneira como as pessoas pensam e desenvolvem software e prototipam seus produtos para lançá-los no mercado. Eu comecei a usar o Ruby encantado com as possibilidades daquela linguagem. E algum tempo depois, muita gente começou a usar também Ruby, muitas empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Esse aqui é um gráfico de toda a minha carreira de tecnologia. E eu sempre, quando olho para esse gráfico, eu percebo um padrão. Eu começo a usar tecnologias muito antes do tempo em que elas são realmente adotadas. Eu comecei a usar o Java em 99. E o Java cresceu e começou a ser usado amplamente nos anos 2000, 2010. O mesmo vale para o Linux, que eu comecei a usar no ano 2000 e hoje é o sistema operacional que domina completamente todos os servidores da internet. Mas eu não vim aqui falar de mim hoje. Hoje eu vim aqui falar sobre Web3 e Smart Contracts. Como essas tecnologias estão transformando os negócios. Mas afinal, o que é Web 3? Qual que é a diferença entre Web 1, Web 2 e Web 3?
Quando a internet surgiu, lá atrás, olhando aqui na minha janela do tempo, na Internet Era em 96, quando eu comecei a ter acesso à internet, tudo era muito precário. Era muito caro conectar com a internet. Você precisava de uma linha de escada e as informações trafegavam, eram muito poucas porque era caro você trafegar informações. E essa internet, ela era uma internet read-only, ou seja, você só podia ler o que tinha lá. Eram muito poucas aplicações práticas. Mas era muito importante e muito fascinante você poder receber dados, notícias, informações pela rede. Porque antes as informações estavam em bibliotecas, em livros, e você passou a ter acesso a essa informação da sua casa, de qualquer lugar, e a qualquer informação do mundo. Era uma revolução. Mas mais para frente veio o Web 2. E a Web 2 trouxe a possibilidade das pessoas poderem criar o conteúdo que existia dentro dessa rede. Então, o que antes era algo somente leitura, algo informacional, passou a ser algo criativo. As pessoas começaram a criar o seu próprio conteúdo e a publicar esse conteúdo. Porém, esse conteúdo era publicado e é até hoje publicado em plataformas que administram esse conteúdo, que distribuem esse conteúdo e que de certa forma também acabam tendo propriedade sobre esse conteúdo. Quando você cria um vídeo no YouTube, você pode ter sido o criador do vídeo, mas o vídeo está armazenado nos servidores do YouTube. O vídeo está armazenado sob o domínio de uma empresa centralizada. Então você consegue publicar o seu conteúdo, mas você não é dono desse conteúdo. E principalmente você não é dono da sua audiência, das pessoas que assistem esse conteúdo. O público que você cativou, o público que você criou. E que se de um dia para o outro o YouTube decidir que o seu canal não pode ser mais ativo, ele simplesmente desliga o seu canal e você perde todo o seu público. Ou seja, a sua audiência, ela não é sua. Ela é do YouTube. E esse é só um exemplo de muitos outros das plataformas que criaram a Web 2, mas que hoje tornaram ela centralizadas e potencialmente você, como criador, não tem nenhum poder sobre isso. A Web 3 veio para resolver esse problema, o problema do ownership, da posse, da propriedade. Enquanto na Web 1 você só lia e na Web 2 você já podia criar, na Web 3 você vai poder ser dono da sua própria informação, ser dono do que você cria e disponibiliza, ser dono da sua base de fãs e ser dono do conteúdo que você cria e de tudo que você cria no mundo digital. A Web 3 trouxe novas possibilidades de negócio. DeFi, por exemplo. Finanças descentralizadas. A possibilidade de você ter sistemas financeiros que não dependem de uma organização central. Por exemplo, existe uma plataforma chamada Pool Together. O que é o Pool Together? É uma loteria. É uma loteria digital. E essa loteria, ela é totalmente auditável, porque ela é um smart contract, ela é um contrato inteligente, é um código, é um software que roda numa rede que você tem total acesso ao código que está rodando lá. E essa loteria, ela funciona da seguinte maneira: você compra o seu bilhete e uma das pessoas que comprou o bilhete vai ser sorteada e ganhar um prêmio. E o mais interessante é que se você não ganhar o prêmio, você recebe o seu dinheiro de volta. Como isso é possível? Isso só seria possível por causa das tecnologias descentralizadas. E existem vários outros exemplos. No mundo da arte, artistas estão tendo a possibilidade de obter receita sobre a comercialização das suas obras. Algo que era inimaginável há um tempo atrás.
Hoje, você pode ter um certificado digital, um certificado, por exemplo, de conclusão de um curso, em formato de NFT. Isso garante a autenticidade desse certificado e, ao mesmo tempo, a unicidade dele, a não possibilidade de falsificação e a posse legítima e intransferível desse certificado. Pessoas estão transformando ativos do mundo físico, como por exemplo imóveis, em ativos digitais, em forma de tokens. Dessa maneira, as pessoas podem ter apartamentos, só que a posse desse apartamento está representada num token que ela pode transferir. Então ela pode ter uma parte do apartamento, ela pode dividir esse token em pedaços e compartilhar essa posse com outras pessoas. As possibilidades são infinitas. Muitos negócios estão sendo criados hoje e o mundo está mudando por conta dessas tecnologias. O que permite essas novas tecnologias, em parte, é o processo de descentralização do poder, ou o poder da descentralização. A descentralização permite criar sistemas que são resistentes à censura. Imagine uma rede social em que você não pode ser censurado pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou por ninguém. Todo o conteúdo é incensurável. Imagine uma conta bancária onde você não pode ser bloqueado por nenhum tipo de instituição. E além disso, um tipo de sistema onde você pode entrar livremente e sair livremente, sem pedir permissão. É democrático e é acessível. Os sistemas bancários, hoje, eles são exclusivos de poucas pessoas. Os produtos financeiros sofisticados, que acabam gerando lucros para poucos, hoje poderiam ser acessíveis a qualquer pessoa. A sua identidade hoje, ela depende de uma série de órgãos que podem decidir controlar essa sua identidade e as suas informações. Com a descentralização, a sua identidade é sua, porque ela é o que você é, e não o que dizem que você é. Imagina sistemas bancários onde não existe um banco, existem apenas os sistemas. E eles rodam com código aberto, que você pode auditar, que você pode ver o que está acontecendo lá e certificar de que está fazendo aquilo que você quer que faça. Então, são muitos exemplos. Uma rede social, um sistema bancário, a sua identidade. Por causa da descentralização, agora, as plataformas, elas dividem os seus ganhos com os participantes da rede. Enquanto na Web 2, as plataformas centralizadas retêm boa parte do que esses ecossistemas geram de receita, na Web 3, essa receita ela é compartilhada com os próprios criadores, com os próprios membros das redes, os participantes da rede. O Spotify, por exemplo, fica com 30% de tudo que ele tem de receita das vendas de anúncios. Enquanto que o OpenSea, que é uma plataforma de comercialização de NFTs, fica com apenas 2,5%. O Facebook fica com 100% de toda a receita que ele gera, embora ele nunca existiria se não fosse todo o conteúdo gerado pelos próprios membros da rede. E a Uniswap, que é uma espécie de banco, ela fica com apenas 0,3% de todas as transações, né, das taxas das transações que acontecem nessa plataforma. E o que é mais interessante, mesmo sendo 0,3%, ainda assim, esse valor ele não vai para uma pessoa, ele vai para um tesouro. E qualquer pessoa que quiser pode ser dona desse tesouro, se ela for dona
do token da Uniswap. Se ela quiser ser, ela pode adquirir ou ela pode participar do desenvolvimento da Uniswap e ganhar esses tokens pela contribuição que ela dá para a rede. Tudo isso só seria possível por conta da tecnologia chamada Smart Contracts. O que é um Smart Contract? Smart Contract são regras, são códigos, sistemas, como a gente está acostumado como desenvolvedor. If this, then that. Funções. Um código compilado que roda dentro de uma máquina virtual. Esse código, ele garante que determinadas regras vão acontecer, determinados comportamentos vão ser forçados pelo próprio código. Por exemplo, se eu criar um smart contract, onde eu deposito um determinado valor nesse sistema, e ele só pode sair, ou só pode ser retirado depois de 30 dias, eu posso criar um código desse tipo. Eu crio um código, deposito o dinheiro, e esse dinheiro fica travado. Não tem ninguém no mundo com poder de tirar esse dinheiro de lá, antes dos 30 dias. Se eu quiser, por exemplo, criar um smart contract para, não sei, dar todo mês um valor para caridade. Então eu posso programar para que todo mês 10% ou X% de um valor depositado nesses smart contracts vai ser distribuído para uma carteira, para uma pessoa, para algum usuário, no valor que eu quiser. E esse código vai ser executado todo mês. Esses são só alguns exemplos simples, mas você pode fazer coisas muito sofisticadas, como o Tornado Cash. O que é o Tornado Cash? O Tornado Cash é uma ferramenta criada usando uma tecnologia chamada Zero Knowledge Proofs, ou provas de conhecimento zero, onde você consegue provar determinada informação, provar que você sabe um segredo, sem necessariamente revelar qual é o segredo. Essa tecnologia permitiu a criação do Tornado Cash, que é uma plataforma onde você pode ter privacidade sobre as suas posses digitais, sobre o seu dinheiro. Hoje, você tem o seu depósito no banco. E esse depósito, ele está sob o olhar de uma pessoa, de uma instituição, de um governo, de uma potencial censura, ou de uma potencial uso indevido dessa informação. Com o Tornado Cash, você ganha privacidade nas suas posses. Você deposita o seu dinheiro nesse cofre, e uma vez que ele foi depositado nesse cofre, ele se mistura com o depósito de todos os usuários que depositaram nesse cofre, de modo que quem está olhando de fora não sabe quanto tem de cada pessoa. Quando você saca esse dinheiro, também, aos olhos de quem está olhando de fora, a pessoa não tem como saber que o depósito que você colocou, que o saque que você fez veio do depósito que você colocou. E assim você garante a sua privacidade. Tudo isso só é possível por conta dos smart contracts, os contratos inteligentes. E os contratos inteligentes, eles foram criados pela primeira vez numa blockchain chamada Ethereum. A Ethereum foi a primeira blockchain a implementar a ideia de smart contracts. Ela usa uma máquina virtual que roda de maneira descentralizada. Ou seja, são milhares de computadores que têm um código rodando simultaneamente em várias partes do mundo, de modo que nenhum computador único consegue mudar uma informação que está gravada na rede. Ela precisa de um consenso de toda a rede para que essa informação seja mudada. Isso garante segurança, isso garante a imutabilidade do passado. Tudo que está escrito na blockchain da Ethereum no passado vai ficar assim para sempre.
Existem alguns outros exemplos de blockchains que são compatíveis com a máquina virtual da Ethereum, como a Polygon, Avalanche, Harmony e a Binance Smart Chain. Cada uma tem as suas peculiaridades, diferenças, vantagens e desvantagens. Mas o poder da Ethereum é que ela permitiu com que esses contratos e essas aplicações saíssem da teoria e se tornassem uma prática real, onde hoje existem milhares de empresas e desenvolvedores trabalhando e desenvolvendo em cima dessa rede. Essa rede ela permite que você tenha ao mesmo tempo segurança e transparência, porque as transações elas são registradas na Ethereum, na blockchain, e qualquer usuário pode verificar que essa transação está lá. E além da imutabilidade, ou seja, uma vez escrita, ela não pode ser retirada, a transação ela aconteceu e ela não tem como voltar atrás. Ela pode ser auditável. E isso permite que você tenha o seu próprio dinheiro, ou seja, que a custódia do seu dinheiro fique com você mesmo. Hoje as pessoas têm seus depósitos em bancos e esses depósitos eles são sujeitos à vontade e aos sistemas que o banco disponibiliza. Então, se o seu limite de saque por dia é R$ 1.000, mesmo que você tenha 1 milhão, você só vai poder sacar R$ 1.000. O banco impôs essa regra a você. Se você quer fazer uma transferência de 10 milhões de reais, porque você tem, e você quer transferir esse valor para um amigo, você não consegue fazer isso de forma simples com o seu banco. Você vai precisar pedir permissão. E se o banco quebrar, esse seu dinheiro talvez suma. Porque ele não é seu. Ele é do banco. E se o banco quebrar, ele não vai te pagar. É uma promessa. Não é um dinheiro real. Existem várias empresas hoje já flertando com esse mundo de Web3. E aqui são só alguns exemplos. São jogos, empresas, marcas famosas, até os próprios bancos olhando para o mundo das blockchains, para a Web3 e criando soluções para se reinventar. Para entrar no mundo digital e fazer uso dessa tecnologia que permite novas possibilidades para o ser humano. Mas não são só flores. Claro, existem vários desafios. Esse mundo descentralizado, ele ainda é um sonho. Ele não existe 100%. É uma ideia. A Web3 é uma ideia. E essa ideia, ela pode se tornar realidade. Mas tem desafios. Desafios como melhorar a usabilidade, tornar mais acessível para o usuário comum. Desafios como permitir com que a massa adote. Hoje é muito complicado. Não é tão simples. A própria legislação não está clara. Existem vários reguladores, debates entre reguladores para tentar tornar o uso das blockchains, o uso da rede descentralizada, dos ativos digitais mais palpável e mais seguro para as pessoas. Segurança também é um problema. Porque uma vez que você tem custódia do seu próprio ativo, você precisa se preocupar com segurança. Né? A performance também é um problema. Porque são descentralizados, necessariamente são mais lentos. Porque a descentralização, ela implica em repetição de informação. E essa repetição de informação pode tornar determinados sistemas mais lentos. E como integrar esse mundo descentralizado com o mundo atual? Como fazer a transição? Como interoperar com todos os sistemas que já existem no mundo? São vários desafios. E é por isso que eu me encanto tanto com o Web3.
por causa desses desafios, porque tem muita coisa para ser construída, tem muita coisa para ser criada ainda. E como desenvolvedor, eu quero fazer parte dessa construção. Existem várias carreiras para desenvolvedores no mundo Web3, para todo tipo de habilidade. Programadores nas linguagens Solid, Rust, JavaScript, em vários domínios: finanças, legais, jogos. Desafios de usabilidade, pessoas que trabalham com interface, com experiência do usuário, para criarem novas formas das pessoas interagirem com sistemas digitais. E a infraestrutura disso: back-end, front-end, DevOps, dados, blockchain, gera bilhões de dados. E esses dados podem ser consumidos, consultados, indexados, analisados. E muitos produtos podem ser criados usando todas essas habilidades. É um mundo de possibilidades, de oportunidades. Imagine um futuro que seja seu, governado pelas pessoas e possuído pelas pessoas. Essa é a Web3. E não tem como voltar atrás. Se você olhar as métricas, exponencialmente, crescendo exponencialmente, desde 2015, 2014, 2015, desde a criação da Ethereum. E hoje são várias blockchains inovando em cima do que a própria Ethereum fez. Solana, Algorand, Near, Polkadot, Cardano. Transações crescendo exponencialmente. Camada 2, Layer 2. Downloads de bibliotecas de software crescendo exponencialmente a cada ano. A internet, que começou a ser usada lá nos anos 90 e vem sendo adotada ano a ano. A gente tem hoje bilhões de pessoas conectadas à internet. Se você olhar essa curva, olhar aqui, dos anos 90, onde a gente tinha alguns milhões de usuários, e eu estava aqui entre esses usuários por volta de 95, quando a gente começou a ter acesso na internet no Brasil, dezenas de milhões, depois centenas de milhões, em 96, 97. E hoje, mais de bilhões de usuários, talvez toda a humanidade já acessa. Se você olhar os gráficos, pode parecer uma coincidência, ou talvez não, mas o gráfico de transações que rodam na blockchain, transações anuais, mensais, e o número de usuários cripto hoje, que está na ordem de 120 milhões, já é bastante gente, não tem como voltar atrás. Mas ainda assim, nós somos uma humanidade de 7 bilhões, 8 bilhões. Muita gente ainda vai entrar nisso. Os developers crescendo a cada ano, alguns movimentos cíclicos, mas tendência de cada vez mais gente participar desse mundo. E esse futuro vai ser construído por nós, developers. Obrigado.